Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui mais uma vez para ler a passagem do Evangelho. Quem puder me ajudar, que curte, compartilha e se inscreva para me ajudar, tá? Aqui eu vou ler aqui, ó. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus, ele se volta para eles e lhes diz: Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas capítulo 14, versículo 25, 26, 27 ao 33. Aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. São Mateus capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que instintivamente se rejeita seu sentido literal. E a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo, escritas depois da sua morte. Uma vez que nenhum evangelho, deixa lá. Uma vez que nenhum, dê bolacha para ela, que nenhum evangelho prejuízo, escritas, não, esse eu já li, que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida. É lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pode sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. Meu óculos está tão ruim. A palavra ódio, nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim, não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele ainda a pronunciou e na afirmação sobre se na língua em que exprima essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta mensagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime
ideia que lhe atribuímos. Não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados. Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as frases do cristão, as frases da criação, e serviu a uma só vez. Dai mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia, de um camelo e de um cabo. Porque os cabos eram feitos de pelo. Porque os cabos eram feitos de pelo de camelo. E que foi traduzida por Camelo na sua alegoria do buraco de agulha. É verdade. Que eles falam, né? Mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico ir por céu. É preciso, aliás, ter em conta os costumes e o caráter dos povos que influem sobre o gênio particular de sua língua. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras escapa de uma língua a outra. A mesma palavra tem mais ou menos energia. Pode ser uma injúria ou uma blasfêmia em uma e não significar em outra. Segundo a ideia que a ela se atribuiu, na mesma língua, certas palavras perdem seu significado. Alguns séculos depois, por isso, uma tradução rigorosamente literal não exprime sempre perfeitamente o pensamento, e para ser exato, é preciso por vezes empregar não as palavras correspondentes, mas palavras equivalentes ou perifrases. Essas advertências encontram uma aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e dos Evangelhos em particular. Se não se leva em conta o meio no qual viveu Jesus, fica-se exposto a equivocar. Se sobre o valor de certa expressão e de certos fatos, em consequência do hábito que se tem de comparar os outros a si mesmo, Por essa razão, é preciso, pois, afastar da palavra ódio a acepção moderna como contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Ver também o capítulo 14, número 5 e seguintes. Deixar pai, mãe e filhos. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o centuplo e terá por herança a vida eterna. São Mateus capítulo, 15 ao 29.
versículo 29. Então Pedro lhes disse: Por nós, vedes que tudo deixamos e que vós seguimos. Jesus lhes disse: Digo-vos em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus filhos, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde este mundo, muito mais, e no século futuro, a vida eterna. São Lucas, capítulo 18, versículo 28, 29 ao 30. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me dispor antes do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. São Lucas, capítulo, acho que é 10, versículos 61 e 62. Sempre coloca em letras romanas, é difícil de... Eu não entendo muito bem a letra romana. Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renunciar à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sobre nossos olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria. Censura-se um filho por deixar seu pai e sua mãe, seus irmãos, sua mulher e seus filhos para marchar em defesa do seu país. Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever. Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação a filha deixar seus pais para seguir seu esposo. O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, não necessário, mas afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos. Vê-se, pois, que mesmo tomadas aos pés da letra, salvo o termo odiar, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal, e com mais forte razão, se tomadas quanto ao espírito, elas tinham por finalidade mostrar, por uma hiperbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocante num povo e numa época
em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral, na civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto no progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las de mais alto em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeições são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Mas a gente vai falando, a boca vai ficando tão seca. É isso aí, pessoal. Mesmo a pessoa depois de morto, que morre, né, é o corpo, não o espírito. Eles continuam com os mesmos sentimentos lá do outro lado, pela família. Que o sentimento, o amor que a gente tem, a família, nem depois da morte não termina. Continua mesmo estando no outro plano. E realmente é verdade mesmo. Que eu sempre recebo carta do meu pai, do meu filho. Já recebi uma da minha mãe. Sempre estou recebendo. Então, o sentimento continua o mesmo do outro lado. Não é porque a pessoa faleceu que o amor termina. Não termina, porque o falecimento só se dá no corpo físico. Porque o espírito mesmo, que faz o seu corpo se movimentar, ele continua, ele vive eternamente, não morre. Por isso o amor existe. Tanto que às vezes tem casos que a gente perde um familiar e ele acaba reencarnando num outro parente que a gente tem. Às vezes reencarna num filho que você vai ter ou num irmão que ainda vai nascer. Eles reencarnam de volta. Tanto que algumas coisas eles voltam lembrando do que ocorreu. Muitas coisas eles não podem lembrar, né? Porque não é permitido. Mas algumas coisas ainda ficam na mente. Aí a pessoa até relembra e acaba de falar assim, isso aqui é um déjà vu. Eu já estive nesse local? Parece que eu já conheci aquela pessoa de tal lugar, mas não estou me lembrando. É isso que a pessoa fala, que é um déjà vu. Mas não é, são lembranças de vida passada que às vezes vem na mente da gente. Claro que muitas vezes não é permitido, né? Porque você reencarna para você tentar resgatar os erros que você fez nesta vida. Se você lembrar de tudo que você fez, é claro, né? Que você vai querer fazer diferente.
Então não é permitido. Você tem que fazer diferente, tentar resgatar os erros da sua vida passada, sem você lembrar do que você fez. Você tem que querer consertar do sentimento seu, sabe? Do sentimento seu. Não porque você lembrou que fez isso, fez aquilo, você vai lá e conserta. Não, você tem que consertar, sentir no seu coração. Por isso não pode lembrar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostaram da minha leitura, que curta, compartilha, comente, me ajuda aí. Que eu preciso muito que meus vídeos sejam entregados para poder a minha conta aumentar os seguidores. Muito obrigada, que Deus venha abençoar a vida de todos vocês.